tom informativo. Como a estrutura de prazo de taxas de juros afeta a estratégia de hedge, a estratégia de proteção. A estrutura de prazos das taxas de juros e sua influência nas estruturas de hedge, de proteção. A estrutura do prazo das taxas de juros é um conceito fundamental no mundo das finanças, especialmente quando se trata de estratégia de hedge. As estruturas, muitas vezes visualizadas através das curvas de juros, oferecem uma representação gráfica de como as taxas de juros para diferentes prazos são percebidas pelo mercado. Entender essa estrutura é crucial para qualquer investidor ou gestor de risco que deseja proteger seus investimentos ou carteira contra movimentos adversos a taxas de juros. Essa curva de juros aqui é uma correlação, é uma diferença entre o que está acontecendo, ou o preço, ou o nível da taxa de curto com a de prazo longo. Você faz essa diferença, você observa uma curva, ok? Compreensão de taxas de juros. Compreensão da estrutura de prazos. Vamos lá, dislexia, deixa eu ler. Vou continuar meu vídeo aqui. A curva de juros reflete a expectativa do mercado em relação às taxas de juros futuras e é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo políticas monetárias, expectativas de inflação e perspectiva de crescimento econômico. As taxas de curto prazo são geralmente mais voláteis. Curto prazo volátil, sujeita às mudanças rápidas em resposta a ações políticas e monetárias. Ler-se bancos centrais. Enquanto as taxas de juros, as taxas de longo prazo tendem a ser mais estáveis, incorporando as expectativas de longo prazo do mercado. Leis, economia, inflação. Alinhamento de vencimento. Esse aqui é muito interessante, alinhamento de vencimento. É percepção de correlação. Tipo, esse aqui é curto, vai curto. Esse aqui é longo, vai longo. Há uma estratégia de hedge, de proteção. Caramba, olha só o que eu fiz aqui. Baguncei tudo. Né? Ficou só meu olho. Eu acho que percepção ainda deu no olho. Vamos lá. Sem corte. Uma estratégia de hedge, proteção eficaz, requer um alinhamento cuidadoso dos alinhamentos dos instrumentos de hedge com o prazo dos ativos e passivos que estão sendo protegidos. Por exemplo, se um investidor possui um passivo com vencimento de 5 anos, ele deve procurar instrumentos de hedge como, exemplo aqui, swap de taxa de juros, as travas de juros, futuros ou opções que tenham maturidade semelhantes. Isso garante que sua proteção fornecida pelo hedge seja adequada e eficiente. Impacto da volatilidade. Muito interessante isso aqui. A volatilidade das taxas de juros podem ter um impacto significativo nos custos das transações, na eficácia
de suas estratégias de hedge. As taxas de juros que de diferentes maturidade no quesito tempo, não se movem de forma uniforme. Isso aqui é uma imagem muito legal que vai na minha cabeça. Isso aqui. O que significa que algumas maturidades podem ser mais voláteis e, portanto, mais arriscadas de se proteger. O que quer dizer isso? Volatilidade em um termo de maturidade. Maturidade é o quê? Vou dizer que no período de 5 anos, o ativo, o passivo, o patrimônio, aquilo que está querendo ser protegido está nessa linha aqui, 5 anos depois vai estar aqui. Porém, contudo, todavia, não obstante, no meio desse percurso, o ativo ele tem volatilidade, ele tem uma sinuância, ele tem um sobe e desce. Um pico positivo, um pico negativo. Um topo, um vale. Um topo, um vale. Um topo, um vale. Se você souber a maturidade do ativo, o que acontece? Quando tiver muito positivo, você não vai se desesperar. Esse cara agora vai cair sem parar. Ou se ele descer um pouco, o sentido dele é para baixo. Entendeu? E assim você tem esse controle, essa paz, né? E pode fazer outras estruturas em cima dessa volatilidade. Enfim, hedge dinâmico. Que eu acredito que vem muito a calhar aqui essa volatilidade falar sobre hedge dinâmico. É um ambiente onde as ondas... Esquece ondas. É um ambiente onde as taxas de juros estão constantemente mudando. Uma abordagem de hedge dinâmico é essencial. Os gestores de riscos devem estar preparados para ajustar suas proteções de hedge, conforme as condições de mercado evoluem. As estruturas de prazo das taxas de juros podem oferecer insights valiosos sobre como e quando esses ajustes devem ser feitos, garantindo a estabilidade do hedge garantindo que a estabilidade do hedge permaneça relevante e eficaz. Em resumo, as estruturas de prazo de taxas de juros é um comportamento cíclico, é um componente crítico na formulação de estratégias de hedge. Ela não apenas influencia a seleção de instrumentos de hedge adequado, mas também afeta a gestão e os ajustes dessa posição ao longo do tempo. Para os gestores de risco, uma compreensão profunda das estruturas de prazo é indispensável para navegar no complexo ambiente das taxas de juros e proteção dos seus ativos contra incertezas futuras.